Seja bem-vindo ao mundo marcial. O boxe é um dos estilos de luta mais antigos e populares do mundo. A princípio, ver duas pessoas se batendo no ringue pode parecer brutal e até simples aos olhos das pessoas comuns. No final, todos nós podemos dar um soco, certo? Ainda assim, o boxe é muito mais e há uma razão pela qual é frequentemente chamado de a doce ciência. O termo a doce ciência é usado para descrever o boxe técnico e embora os boxeadores usem apenas as mãos. O boxe ensina como estar em uma posição de vantagem tática e ler os movimentos do oponente com antecedência, preparando-se com contramovimentos. O boxe tem tudo a ver com a abordagem científica do combate. É preciso passar muitos anos treinando ou seguindo o esporte para realmente entender o que está acontecendo dentro do ringue. São muito mais do que duas pessoas batendo e tentando se bater com socos. História do termo a doce ciência. O termo a doce ciência existe desde 1813. O homem que criou esse termo pela primeira vez foi o jornalista esportivo Pierce Egan. Ele usou a palavra ciência para descrever como os boxeadores precisam ser técnicos e ter um plano de jogo para vencer uma partida. Embora isso tenha acontecido há muito tempo, o esporte do boxe estava surpreendentemente avançado naquela época. Por exemplo, os boxeadores eram muito estratégicos e usavam muitas técnicas que estamos vendo nos dias modernos, como se esquivar e dar os socos. Mesmo que possa parecer estranho no começo, a doce ciência é realmente um termo ideal para descrever o boxe. Dê uma olhada em uma única luta de boxe e a primeira coisa que você notará é como os dois lutadores são calculados. A maneira como eles se movem, jogam os socos, esquivam-se e leem o oponente é uma ciência até certo ponto. De alguma forma, os dois boxeadores que lutam no ringue estão realmente jogando um jogo de xadrez. O termo tornou-se popular nos tempos modernos quando Abbott Joseph Liebling publicou seu livro A Doce Ciência em 1956. O livro inclui os momentos mais icônicos da história do boxe e instantaneamente se tornou muito popular. Em 2002, Esportes Ilustrados classificaram em número 1 lugar na lista dos maiores livros de esportes de todos os tempos. Mas, por que doce? A resposta é realmente simples. Ver um boxeador ultrapassando o oponente executando um plano de jogo perfeito sempre dá a você essa sensação doce. É um daqueles sentimentos em que, mesmo que você não seja fã desse boxeador, ainda os admira por ter apresentado uma performance incrível. Técnicas de boxe explicadas. O boxe é um esporte complexo que consiste em várias táticas e técnicas. Como em qualquer esporte, todo boxeador é diferente e todos eles têm pontos fortes e fracos em seu jogo. A ciência do boxe é sobre a maneira como você usa seus pontos fortes para controlar a luta e vencer o oponente. Os pugilistas fazem isso utilizando a mistura de trabalho de pés, esquivando e balançando, acenando, criando ângulos, bloqueio e perfuração. Para torná-lo ainda mais simples, vejamos algumas das famosas técnicas de boxe. Técnicas. Socos. Os boxeadores podem causar danos usando apenas as mãos. Eles usam socos jabs, cruzados e outros socos diretos para causar danos e manter distância. Eles dão outros socos, como uppercuts, e vários socos de diferentes ângulos. Esquivando e balançando, o boxe coloca muita ênfase na defesa. Esquivas e balanços estão entre as técnicas mais importantes quando se trata de defesa. O objetivo principal é manter a cabeça fora da linha central, movendo-a de um lado para o outro ou para frente e para trás. Trabalho de pés. Essa é uma habilidade que separa grandes boxeadores dos médios. O trabalho de pés desempenha um papel fundamental, pois afeta a maneira como você dá um soco, balança ou esquiva de socos e executa outras técnicas. Como foi chamado o boxe originalmente? O boxe vem da Grécia Antiga, onde foi chamado de pugilismo. O nome pugilismo vem das palavras pugnus, palavra latina para punho, e pix, que significa com um punho fechado. O nome boxe veio muito mais tarde durante o século XVII. Na época, os boxeadores viajavam pelos países e desafiavam os combatentes locais a duelos em um ringue quadrado com alguns postes e cordas. Uma das primeiras pessoas a usar o termo boxe foi o autor Pierce Egan nos anos 1800, quando chamou de boxiana. Como os pugilistas se preparam para uma luta? Quando os boxeadores se preparam para uma partida, os boxeadores estudam primeiro os pontos fortes e fracos de seu oponente. Os treinadores quebrariam o estilo do oponente quadro a quadro com os detalhes mais profundos. Então, eles elaborariam um plano sobre como usar seus próprios pontos fortes para expor todos os buracos no jogo do oponente. Isso inclui posicionamento, combinações, ângulos e muitos outros elementos. O próximo passo é criar um campo de treinamento e trabalhar em técnicas e estratégias ofensivas e defensivas específicas para vencer uma partida.
Os combatentes perfuram essas técnicas e planos todos os dias durante meses. Eles também precisam trabalhar o cardio e seguir um programa de dieta rigorosa. Uma vez em uma partida, sua mente identificaria os padrões que praticavam no campo e desencadearia a resposta por conta própria. Ou, em outras palavras, os boxeadores jogavam um soco ou se afastavam sem sequer pensar nisso. O trabalho que você vê dentro do ringue é apenas um produto final da abordagem científica que entra em preparação. Quem inventou as luvas de boxe? Luvas de boxe apareceram pela primeira vez no século XVIII, com o nascimento das primeiras regras de boxe elaboradas por Jack Brogan. Inicialmente, as luvas de boxe eram usadas apenas para treinamento, enquanto as partidas permaneciam sem luvas. No entanto, isso mudou com a chegada de regras do Marquês de Queensberry em 1967. Esse conjunto de regras modernas tornava as luvas de boxe obrigatórias para os treinos e os jogos profissionais. O primeiro design moderno de luvas de boxe chegou no final dos anos 80. Tipos de luvas de boxe. Existem muitos tipos de luvas de boxe que vêm em diferentes formas e tamanhos. Aqui estão as mais comuns tipos de luvas de boxe. Luvas de treino. Os pugilistas usam esse tipo de luva para proteger as mãos em sessões de treino. Essas luvas geralmente são mais pesadas do que as que os pugilistas usam em partidas profissionais, mas são muito mais seguras. Eles geralmente usam luvas de 4 onças a 10 onças de tamanho, mas existem alguns lutadores que preferem luvas mais leves e menos seguras que ultrapassam 10 onças. Observação: o tamanho das luvas de boxe é medido pelo peso em onças. Cada onça equivale, aproximadamente a 28,35 gramas. Luvas de saco. Como o nome sugere que as luvas de saco protegem suas mãos enquanto você está dando um soco no saco de pancada pesado. Esse tipo de luvas é apenas para esse fim e não é recomendável usá-las em brigas. O tamanho geralmente varia de 8 onças a 12 onças. Alguns pugilistas seniores podem usar luvas de 14 ou 16 onças, enquanto batem saco de pancada pesado. Luvas de competição. O design e a produção dessas luvas devem ser feitos de acordo com os regulamentos oficiais. Elas geralmente são menos acolchoadas do que outros tipos de luvas de boxe e vêm em 3 tamanhos diferentes: 8 onças, 10 onças e 12 onças. Luvas de amarrar. Elas são usadas por boxeadores profissionais para treinamento e competição. As luvas de amarração proporcionam um ajuste próximo ao pulso, que geralmente é acolchoado para maior conforto. O design inclui um único cordão cruzando os dois lados, o que permite apertá-los com força ao redor da mão. Eles vêm no seguinte tamanho: 8 onças, 10 onças, 12 onças, 14 onças e 16 onças. Quando sua pele está seca, há uma chance maior de que o soco do oponente abra um corte ou cause outros danos. Isso ocorre porque há muito atrito entre a superfície plana da luva e a pele seca. Quando você aplica um pouco de vaselina nas mesmas áreas, os socos geralmente deslizam para fora e não arrastam a pele pela borda do osso. Tenho que ressaltar que os boxeadores não podem usar a vaselina tanto quanto querem em uma competição. O árbitro tem o direito de instruir a remover o excesso de vaselina no rosto do boxeador. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.